Palavra de vida. Hoje eu quero falar sobre a oração. Todos nós, como cristãos que nós somos e que cremos em Deus, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso, um Deus justo e amoroso, esse mesmo Deus que criou todas as coisas e que é revelado nas Escrituras como esse Deus criador, é um Deus também muito presente na vida de todos aqueles que o amam e que o invocam. Deus está muito perto de nós. É verdade que muitas vezes nós não percebemos o agir de Deus. Nós não percebemos o mover de Deus em favor dos seus filhos, do seu povo. Mas a grande verdade é que Deus nunca se esconde, Deus nunca se afasta, Deus está sempre muito próximo. E nós cremos firmemente que a oração é um meio de comunicarmos com Deus, é um meio, é a forma que nós temos de falar com Deus. Desde criança, da mais tenra idade, nós aprendemos que através da oração nós conversamos com Deus e que pela leitura da palavra Deus fala com a gente. Então vejam só, esse diálogo entre nós, seres que foram criados por Deus, ele vai se dar basicamente através dessas duas formas. Nós falamos com Deus através da oração e Deus fala com a gente através da sua palavra. Logo, a partir disso, uma pessoa que não ora e que não lê a Bíblia, então ela está totalmente sem comunicação com Deus. Ela está sem nenhuma comunhão com Deus. A nossa comunhão, ela vai se dar exatamente através da oração e da leitura da palavra. E eu quero falar agora para você sobre a importância da oração. Aliás, sobre a importância daquele a quem nós dirigimos a oração. Quando nós oramos, quando você ora, quando você faz a sua prece, você tem a certeza de que você está falando com Deus? Você tem dirigido as suas preces e a sua oração a Deus, o Pai, o Todo-Criador? Vejam que Jesus, ele falando aos seus discípulos, ele tratou de muitos assuntos importantes, assuntos que eram perfeitamente aplicáveis à realidade do povo, do dia a dia. Jesus sempre esteve muito preocupado com a nossa vida, com tudo aquilo que diz respeito à vida dos seus discípulos. E uma das coisas que o Senhor Jesus teve o cuidado de ensinar os seus discípulos foi a orar. Primeiro, o próprio Jesus deu o seu exemplo. Se você for para o Novo Testamento, os Evangelhos, você vai encontrar um Jesus que sempre manteve uma estreita comunhão com o Pai através de oração. Em vários momentos você vai ver o Senhor Jesus orando e também estimulando e convidando os seus discípulos a orar. É através da oração, lembre disso, que nós falamos com Deus, que nós nutrimos a nossa comunhão com o Senhor. Mas quando nós oramos a quem? A quem nós devemos dirigir a nossa oração? E como esta pessoa a quem dirigimos deve ser tratado? Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no contexto do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele vai tratar desse assunto. E olha, ele diz, portanto, falando aos discípulos, portanto, vós orareis assim. Vocês devem necessariamente orar assim. Como? Ele vai dizer então, Pai nosso que estais nos céus. A oração prossegue, mas eu quero apenas pensar sobre isso. Jesus dizendo, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Vejam que o Senhor Jesus nos ensina a direcionar a nossa oração a Deus, chamando-o de Pai. Vejam que a imagem, a figura evocada aqui, tratada aqui, apresentada por Jesus aos seus discípulos, é a figura do Pai. E todos nós sabemos da importância de um pai. Pai não é somente aquele que gera. Pai não é só o que gera. Pai é aquele que cria. Pai é aquele que educa, é aquele que aconselha, é aquele que ensina, é aquele que acompanha, mas também é aquele que disciplina, é aquele que exorta, é aquele que está sempre presente na vida dos filhos. Esse é o Pai e nós conhecemos muito bem e sabemos o que significa ser pai. Todos nós temos um pai e muitos já são pais e sabem perfeitamente como se dá essa relação. Ora, Jesus então diz aos seus discípulos, vocês devem orar a Deus, sabendo que Ele é Pai. Pai que ama, Pai que perdoa, Pai que acompanha, Pai que educa, Pai que está sempre muito perto. Portanto, você que está
nos acompanhando, nos assistindo agora, você já fez a sua oração hoje? Você já falou com Deus? E você crê firmemente que Deus é Pai? Então, busque a Ele. Não deixe de orar. Não deixe de fazer ao Senhor as suas preces. E quando você orar, tenha no seu coração e na nossa mente que você não está falando com qualquer pessoa, com uma pessoa tão distante de você. Você está falando com alguém que te ama. Esse alguém que te ama, Ele é o teu Pai. Ele é o nosso Pai. Oremos sempre ao Senhor. Que Deus te abençoe.